Graças a Deus. Eu vos cumprimento nesta noite com a paz do Senhor. Apesar que está de tarde, mas eu vos cumprimento nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Você pode olhar para quem está ao seu lado, diga assim, dê um sorriso aí nessa noite, dê um sorriso aí para essa pessoa. É isso, diga assim, Jesus te ama. Aleluias. Glórias a Deus. Diz um ditado popular, diz que quem está triste, ele transmite tristeza. Mas quem está alegre, transmite alegria. Mas Jesus, chegando no ambiente, mesmo que ele esteja triste, ele transforma a tristeza em alegria. Porque a palavra de Deus diz que ela é obrigada a saltar de alegria. Então, se Jesus está presente aqui, você acredita que Jesus está presente nesse santuário? Diga amém. Então você tem motivo de alegria, assim como eu, de adorar ao Senhor nesse santuário com alegria. Nos coloquemos de pé, por gentileza. Vamos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade em que Ele está concedendo a cada um de nós, de retornarmos a este santuário para mais uma vez o adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero convidar, por gentileza, o evangelista Joel, para que venha orar ao Senhor neste momento. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos, soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Deus, por estar na sua presença, por essa rica oportunidade de estar mais uma vez na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, vem receber os nossos louvores, as nossas adorações. Senhor, abençoando aqueles que ainda não chegaram, abençoando também, Senhor, pastor Nilton, pastor Ricardo, que está de frente com esse trabalho, com essa peleja desta obra, Pai, com essa responsabilidade que sobrecai sobre seus ombros, Pai. Mas Tu és o Deus que está com suas mãos estendidas para, Senhor, contemplar, Senhor, a vitória na nossa vida, Pai. Senhor, receba o nosso culto, fala a cada coração em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Então vamos adorar ao Senhor, irmãos, com o hino 123.
subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, Jesus virá, alegre obedece o povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bendito sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve vem, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Muito breve Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. So now tabernacle, do most hymns and blue, in a vega in Jesus. He não verás, e mudanças se faz, pois cumprir-lhe seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te viu, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster.
Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Sou não abra não, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Sou não abra não, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com Ele seguro serás. Graças a Deus. Mais uma vez, por gentileza, eu quero vos convidar para que nos coloquemos de pé neste momento, em reverência à palavra do Senhor, o nosso Deus, que será lida. Quero convidar, por gentileza, o pastor Osmar, para que ele possa fazer a leitura da palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmos, o capítulo de número 100. Salmo, capítulo de número 100. Todos já acharam? Pode dizer amém? Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Pastor Joel e o irmão João Bloss. Ok. Nós queremos apresentar o pastor Joel, orar pelo pastor Joel, né? E orar pelo irmão João Bloss, pela família dele toda, porque perdeu a sua irmã. Quantos mais precisam de oração? Eu e a minha casa também. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos porque estamos na tua casa, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor está presente neste lugar. Nós te adoramos, Espírito Santo, porque tu nos envolveste com o teu manto de mistério nesta noite.
Senhor, nesta noite, a nossa voz te louva, te adora, te glorifica, Senhor. E nós pedimos que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, abençoar a cada um que está neste lugar, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor. Aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, deste templo, Senhor, os trazem em paz, Senhor, para que também possam te louvar. Queremos também, Senhor, apresentar irmão Joel, pastor Joel, irmão João, Senhor. Ó Deus, tu és santo, tu és poderoso. Visita cada um deles, Senhor, porque tu sabes a necessidade de cada um. Deus, sê conosco nessa noite. É o que pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir as nossas crianças adorando ao Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Pai, eu primeiro.
bastou. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele Eu queria convidá-lo nessa noite para você esquecer de todos os problemas que você enfrentou na sua semana. Esquecer de todas as assolações que você sofreu no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu quero convidar você a sair desse mundo, a entrar no mundo espiritual. Faça como Pedro, a ousadia que ele teve. E assim, quando aqueles 12 discípulos estavam dentro do barco, ele pulou. Ele saiu do barco. O barco às vezes significa conforto em nossas vidas, e o conforto gera paralisia. Às vezes nós não alcançamos a bênção, não alcançamos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque estamos paralisados. Nós estamos parados, nós não olhamos para Deus, nós não olhamos para cima, nós não olhamos para Ele, que é o alvo, que é o consumador das nossas fé, da nossa fé. Eu quero convidar você nessa noite a declarar o que a gente está falando nesse hino. O que a gente cantou? A gente cantou que nele confiaremos. Então Deus quer ver a sua fé. Você confia nele? Então saia do barco, pule na água, venha comigo, porque ele está aqui. O seu problema é comigo, sou eu que vou resolver. Não é você que cuida da sua vida, e sim eu que cuido da sua vida. Então pule, saia do barco, entre nesse mar, que Deus vai fazer o impossível em nossas vidas essa noite. Então, com a permissão do nosso pastor, eu quero pedir para você ficar de pé nessa noite. Se você tem fé, se você demonstra essa fé nessa noite, eu quero que você louve com a gente. Abra o seu coração, em nome de Jesus.
Se você vai fazer, faça bem feito. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória nesta noite dentro deste santuário. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ouvir também o nosso coral adorando ao Senhor com um dos seus hinos. Dia
sentir teu poder. Manda fogo, manda Senhor, manda meu Senhor, faz meu coração arder. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda do fogo que Moisés via, do fogo que não sacia, do fogo que não consumia. Quero ver fogo caindo, quero o Senhor batizar. Quero ver quente pedindo, que o Senhor renovar. Quero ver alma chorando, ao meu Senhor se entregar. Quero ver anjos celestes em nosso meio voar. Manda fogo, Senhor, fogo, Senhor, fogo. Quero sentir teu poder. Manda fogo, manda Senhor, manda meu Senhor, faz meu coração arder. Manda fogo, Senhor, fogo, Senhor, manda do fogo que Moisés via, do fogo que não sacia, do fogo que não consumia. Manda fogo, Senhor, fogo, Senhor, fogo. Quero sentir teu poder. Manda fogo, manda meu Senhor, faz meu coração arder. Manda fogo, Senhor, manda do fogo que Moisés via, do fogo que não sacia, do fogo que não consumia. Aleluia! Glória a Deus! Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é
tua palavra escondi, Senhor. Tua palavra escondi, Guardada no meu coração, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. pra ser uma oferta agradável Minha a vida a ti consagrei. minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o povo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te escrever, Jesus, não tenha que chorar. Te escreverei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar.
Glórias a Deus. Queridos, eu quero vos convidar, por gentileza, nesta noite, para que você abra mais uma vez a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreve ou escreveu o apóstolo João, capítulo de número 19, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 19, verso de número 25. (19 e 25) de João. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, e o discípulo amado, o próprio João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Digam assim comigo: ao pé da cruz. Mais uma vez, diga assim: ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Ao pé da cruz que começa a minha história. Ao pé da cruz que começou a sua história. Quando nós olhamos esta passagem aqui do capítulo 19, o verso de número 25, quando João, na sua narrativa, ele escreve com muito detalhe: junto da cruz, ao pé da cruz, estava ali a sua mãe, estava ali a sua tia, estava ali Maria Madalena, ao pé da cruz. Quando nós olhamos essa história, passamos a entender uma coisa muito importante na nossa vida. Porque quando estamos ao pé da cruz, nós somos obrigados a deixar de lado o nosso eu. Quando nós estamos ao pé da cruz, nós somos obrigados a deixar de lado o nosso orgulho. Quando nós estamos ao pé da cruz, nós somos obrigados a deixar de lado a prepotência humana. Quando nós estamos ao pé da cruz, nós somos obrigados a deixar de lado tudo aquilo que imaginamos que somos, mas na verdade não somos. O Senhor Jesus, sendo Ele o Filho de Deus, como diz o apóstolo João no seu livro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, com muita propriedade, ele registra dizendo o seguinte: no princípio, no início de tudo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O próprio Jesus, sendo ele o Verbo, e eu estava meditando, por que o apóstolo João não colocou como Jesus sendo o sujeito, ou sendo o pronome na sentença, ou sendo
pretérito perfeito, ou sendo predicado. Mas ele, com toda a propriedade, ele traz a alusão para que possamos entender a expressão do verbo. É que a grande verdade é que não existe nenhuma sentença sem o verbo. O que seria da sentença sem o verbo? Porque o verbo é que vai determinar a sentença do que foi, do que é ou do que será. E é por isso então que ele traz esta informação dizendo: este verbo, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que é o princípio, que é o fim, que é o alfa, que é o ômega, que é a eternidade, está acima de todas as coisas. Ele criou e sem ele nada teria se feito. Ele está dizendo: olha, o verbo, que é o Filho de Deus, ele está aqui, se tornou homem para mudar a história da minha e da sua vida. Temos uma sentença lavrada lá no Éden. A sentença é a sentença de morte, a sentença de uma eternidade sem Deus. Mas somente o verbo, sendo Deus, pode mudar essa sentença, porque ele tem autoridade para fazer com que as coisas que foram se tornem e sejam no futuro. Ou seja, Deus está dizendo, através do verbo, eu posso mudar a história da sua vida. Eu, sendo o verbo, posso mudar a sentença da tua vida. Talvez você veio aqui hoje com uma sentença negativa. Você entrou aqui dentro desse santuário com uma sentença negativa. E a sentença pode ter sido de morte, ou uma sentença dizendo: você não vai conseguir. A sentença dizendo: você não vai realizar. A sentença dizendo: você não vai chegar. Mas Deus, através do seu Filho Jesus, sendo ele o verbo, ele pode mudar a sentença. Somente ele pode mudar a sentença, dizendo: eu, sendo o verbo, digo para você: você hoje pode mudar a história da sua vida. Você hoje vai conseguir conquistar a vitória que eu tenho preparado para você. Eu, sendo o verbo, posso dizer para você: a sentença era de morte, mas a partir de agora eu mudo a história da tua vida, porque a sentença para você será de vida eterna com o Pai na sua eternidade. Se você acredita nessa palavra, levante a sua mão e adore ao Senhor. O apóstolo João foi muito feliz nessa colocação. Ele é a essência, sendo ele o verbo, podendo então mudar toda a estrutura de uma afirmação. E aí ele coloca assim: sendo ele o verbo, sendo ele estando no princípio, ele estando no final, ele estava com Deus. E aí nós vemos uma expressão fantástica. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, o que seria de Josué se não fosse Moisés? Porque Moisés foi aquele que preparou a história para Josué. O que seria de Salomão se não fosse Davi? O que seria do profeta Eliseu se não fosse ali o profeta Elias? Minha irmã, meu irmão, o que seria de Timóteo se não fosse o apóstolo Paulo? O que seria de mim se não fosse meu pai? O que seria de você se não fosse teu pai? O que seria do verbo, com toda essa autoridade que ele tem, sendo ele a eternidade, se não fosse Deus, que é o Pai da eternidade? Jesus aqui então, apesar de ser o Filho de Deus, ele não deixa de render glórias e louvores ao Pai. E o apóstolo João, na sua expressão, ele coloca o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Todas essas coisas foram feitas por seu intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
E a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. A sentença que o Filho de Deus coloca para cada um de nós. O verbo está aqui no passado. Mas o Senhor Jesus muda o passado, fazendo com que o nosso presente e o nosso futuro esteja na palma da sua mão. Pode até estar vivendo uma situação difícil. Pode até estar enfrentando uma situação que não existe solução. Talvez você tenha buscado recursos de um lado para o outro. Quem sabe você procurou e não encontrou. Mas esta palavra nos dá hoje, como se fosse o mapa da mina. Eu sei como dar a sentença da história da minha vida. E a sentença então é essa: aonde havia trevas, não existe mais. Porque as trevas não podem prevalecer aonde existe luz. Você sabe o que muda a história da nossa vida? Às vezes nós olhamos aquela passagem dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém come muito sal. É uma pitadinha de nada que dá o tempero e o sabor na comida. Sem o sal ela fica insípida. É ruim de comer uma comida sem sal. Mas é terrível comer uma comida com muito sal. Então, sabe o que acontece na minha vida, na sua vida? Às vezes nós buscamos Deus intensamente. Mas às vezes nós deixamos assim uma situação um pouco mais amena. Ninguém bebe água se não tiver com sede. Sim ou não? Não. Falar que o cara bebe água sem estar com sede, isso não é verdade. Só se bebe água porque está com sede. Jesus Cristo, quando estava pendurado ali no madeiro, não como Deus, mas como homem, ele pediu o quê? Água. E o que foi que ofereceram para o Senhor Jesus, ensopado em uma esponja? Vinagre. É como se você tivesse assim: Senhor, eu estou sedento da tua palavra. Senhor, eu estou sedento de ouvir a tua voz. Eu preciso nessa noite de uma forma intensa, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Eu preciso de ti, Senhor. Dai-me de beber. E ele te oferecesse vinagre. Mas nessa noite o nosso Deus, como homem, ele necessitou de água. Mas como Deus, flui ou jorra de dentro dele rios de água viva. Se você veio nesse santuário nessa noite sedento da palavra dele, se você tem sede desta palavra, ele hoje não vai te oferecer vinagre como ofereceram para ele. Ele vai te oferecer rios de águas vivas que fluirão do seu ventre para saciar a tua sede nesta noite. E é por isso que quando nós estamos sedentos, é o pitadinho de sal. Tem hora que vem uma pitadinha de sal a mais. E quando salga a nossa boca, somente a água que flui do Senhor pode saciar a nossa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquela mulher samaritana, ela não entendeu quando o Senhor pediu a ela um copo de água. E aí ele, nas suas palavras, no seu diálogo com ele, disse: olha, eu peço uma água comum, que eu bebo hoje, e depois terei sede novamente. Mas ele estava dizendo de uma água diferente, uma água especial. Se você entender essa palavra, você vai beber dessa água e jamais terá sede novamente. O mundo está sedento, porque nós somos o sal deste mundo. Somos nós quem temperamos. Vira e mexe, você vai ver alguém da sua família, por mais que ele não entenda, aí ele diz palavras que às vezes até ferem o nosso entendimento, o nosso íntimo. E são palavras que a pessoa diz o seguinte: por que você vai na igreja todo dia?
Por que você ora todo dia? Por que você lê a Bíblia todo dia? Para que isso? Isso não tem necessidade. Mas é bem verdade que quando o calo aperta, é o salzinho que cai ali na boca dele. Aí ele lembra, a água que eu estou acostumado a beber não vai resolver o meu problema. Ele vai procurar você, o sal da terra, dizendo: olha, ora por mim lá na igreja, lê uma palavra aí para mim, fala alguma coisa profética para mim, porque eu acredito agora em Deus. É o sal. Quando nós olhamos esta passagem de João, essas mulheres ali ao pé da cruz, elas estavam enxergando uma coisa em Jesus. O livro de Isaías, capítulo 6, o verso 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O filho estava escondido no pai. O filho, que era o próprio Deus, deixa a sua glória, deixa ali a presença do pai, a presença dos 24 anciãos, dos querubins, dos serafins, dos anjos, arcanjos, para se fazer homem, um verbo que se encarna. Mas ele não veio para desfrutar e para usufruir, para ser servido. Diz a Bíblia que ele veio para servir e não para ser servido. Esse Jesus que essas mulheres contemplaram ao pé da cruz foi um Jesus que fora moído pelas nossas transgressões. Foi um Jesus que, como um cordeiro mudo, ele doou a sua própria vida por cada um de nós. Esse Jesus que essas mulheres viram ali ao pé da cruz era um Jesus que estava desfigurado. Um Jesus que fora moído ali pela mão romana. Um Jesus que se doou para que hoje nós pudéssemos estar aqui dentro deste santuário com liberdade para adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse Jesus que essas mulheres viram, nunca mais elas o verão novamente. Esse Jesus martirizado, esse Jesus que estava sofrendo por cada um de nós, esse Jesus que teve sede e ofereceram a ele vinagre, esse Jesus que permitiu que colocassem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, esse Jesus que se permitiu que os homens pudessem escarnecer da sua face, esse Jesus que fora desnudo pelos homens como um ato de desumanidade, esse mesmo Jesus que receberam 40 saraivadas de açoite romano, um açoite que na ponta do seu chicote existem lascas de ossos, e cada açoite daquele, quando penetrava nas costas do Senhor Jesus, ao puxar, dilacerava a pele, penetrava na derme e na epiderme da pele do Senhor Jesus. Foi tão forte o impacto, que causou nele, não somente uma dor física. Eu não estou falando de uma dor física, que uma dor física, um ser humano, ele é capaz de suportar. Mas eu estou dizendo para você, que esse Jesus, sendo ele o verbo, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo, mesmo ele sabendo do plano e do projeto da salvação, mesmo diante dos querubins, dos serafins, dos 24 anciãos, mesmo diante de todos os céus, ele se oferece. Não foi imposto, não foi determinado, nenhuma criatura de Deus se ofereceu, mas ele se oferece. E quando ele assim o faz, ele permite
que neste momento, no ato da crucificação, ele estava recebendo sobre si o pecado de cada um de nós. É por isso que na sua oração no Getsêmani, em uma oração em que ele faz ao Pai, uma oração que os homens não poderiam ouvir, como homem ele chamou os seus discípulos, mas como Deus ele sabia que os discípulos não tinham estrutura para passar aquele momento no Getsêmani. Tem hora que nós pedimos uma coisa para Deus, mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós não suportaríamos tal peso, tal fardo, tamanha responsabilidade. É por isso que ele diz: muitos são chamados, mas muito poucos são aqueles que são escolhidos. Existe um fardo para nós obreiros, carregamos um fardo diferente da igreja, porque além da responsabilidade pessoal, existe uma responsabilidade familiar, mas acima de tudo existe uma responsabilidade eclesiástica. Esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Tem hora que não nos dá força para prosseguir. Quantas vezes, como pastor, eu recebi pessoas dizendo para mim: pastor, ore por mim, porque eu creio que através da tua oração Deus pode fazer um milagre. Mas lá no íntimo do meu ser eu dizia: quem precisa mesmo de uma oração sou eu. Mas a responsabilidade eclesiástica vai além da dor humana, vai além do sentimento humano, vai além daquilo que nós possamos imaginar. Então nós voltamos ao pé da cruz e deixamos ali o velho homem, deixamos ali o eu, deixamos ali tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus diz isso ali no Getsêmani: Pai, passa de mim este cálice. Eu não quero beber este cálice. Eu não quero tomar este cálice. Quantas vezes você tem dito na sua luta, na sua jornada, nos seus momentos: Senhor, por que isso? Senhor, o que é que eu fiz? Porque eu enfrento esta situação? Tu sabe que eu sou inocente, tu sabe que eu sou fiel, tu sabe, Senhor, que mesmo dentro da minha fragilidade, mas eu sou justo, procuro fazer e andar em equidade, em novidade de vida. Mas, Senhor, passa de mim este cálice. Só que tem hora que nós temos que lembrar que depois dessa sentença tem uma vírgula. E aí vem uma frase importante dizendo: todavia, se possível, uma condição. Se for possível, passa, mas se não for, me prepara. O que eu quero que você entenda nessa noite: eu não estou pregando aqui nesta noite um evangelho de facilidade. Eu não estou pregando um evangelho mentiroso. Eu estou dizendo para você que neste mundo nós teremos aflições. Eu estou dizendo para você que neste mundo nós enfrentamos dificuldades. Eu estou dizendo para você que neste mundo nós enfrentamos provas. Mas Deus, sendo Ele o Verbo, Ele tem autoridade espiritual para mudar a sentença. Ele pode mudar a sentença. Só Ele pode. Às vezes nós queremos ser exaltado. Às vezes nós queremos ser aplaudidos. Às vezes nós queremos ser elogiados. É gostoso ser elogiado. Você quer ver como é gostoso? Se você puder, olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga uma frase bonita para ela, diga assim:
Você é lindo, você é linda. Diga uma frase, Você é linda. Não mexe com o nosso ego. Mexe. Automaticamente nós damos risada. Porque massageou. Você quer ver? Diga assim, olha, mas que roupa elegante que você tá. Mas que cabelo bonito você tem. Mexe, massageia o ego. Mas nem sempre nós conseguimos colher uma bela flor sem furar as nossas mãos nos seus espinhos. Toda bela flor tem os seus espinhos. E todo homem, o agricultor, aquele homem que tem até uma expressão correta, não sei, apicultor, não, apicultor é que mexe com abelhas, né? Tem uma expressão correta aí, floricultor, é isso? Ou apicultor, isso. Olha a mão desse homem. Vai numa loja aí que mexe com floricultura, olha a mão da pessoa. Ela vai trazer nas suas mãos o que? A marca dos espinhos daquelas flores, daquelas rosas. É por isso que o apóstolo Paulo usou uma expressão que às vezes nós não entendemos. Eu trago em meu corpo as marcas de quem? Dele mesmo? Do Senhor Jesus. Que marcas foram essas? As 50 ou as 40 saraivadas que ele levou. A marca dos espinhos que entrou na sua cabeça. A marca da violência daquela cana quando aquele soldado romano bateu na cabeça de Jesus. A marca da vergonha e da humilhação. Acima de tudo, entenda isso. A dor humana é possível suportar, mas Jesus foi além da dor humana. Ele suportou o escárnio. Ele era, ele é e ele sempre será. O verbo não muda. Ele era, ele é e ele sempre será o Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus suportou por mim e por você o escárnio. Foi motivo de chacota. Foi desafiado ali na cruz. Entendam, Jesus ao pé da cruz, tinha ali Maria, sua mãe, a sua tia, Maria Madalena. E eu pergunto a vocês, aonde estavam os outros discípulos? Com a exceção de João, cadê os companheiros dele? Ele tinha 70 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. Mas na hora que apertou a coisa, quando eles viram que a sentença de Jesus foi a morte, o medo da morte fez com que eles se escondessem. Tem hora que a dificuldade vem na nossa vida e faz com que nós tenhamos medo desta dificuldade. Então nós nos escondemos. E aí perguntamos, cadê a pessoa que não veio na igreja? Por que ela não veio? Ah, porque ela está triste. Não, ela está se escondendo do problema. Está se escondendo da dificuldade. Porque é muito mais fácil se esconder do que enfrentar o problema de frente, cara a cara. Jesus não correu. Jesus não se escondeu. Jesus não se acovardou. Ele enfrentou a cruz cara a cara, para que hoje tivéssemos vida, é vida em abundância com o Senhor. Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser aplaudido, mas ninguém quer passar pelo vale da sombra e da morte. Não quer. Ninguém quer chorar uma noite.
Mas tudo isso faz parte de um grande propósito. Quantas noites nós temos? Esse ano é um ano bissexto. Então nós teremos 366 noites. Mas o salmista relata apenas uma. Imagine só, o que é uma noite diante de 365 dias ou noites de bênção? E ainda assim tem uma condição, olha só, sempre uma condição, aí Deus colocando uma condição, ainda, ou seja, talvez aconteça, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, se vier, se chegar, o verbo muda toda a história aí agora. Olha o verbo aí fazendo a diferença. Se vier, se chegar, se acontecer. Se preocupa não. Ó, pode bater no peito assim, ó. Porque a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Tá difícil para você? Pergunta para quem está ao seu lado, diga assim, tá difícil para você? Tá de noite? Tá de noite? Se preocupa não. Se preocupa não, vai amanhecer o dia. Toda noite tem um dia. Toda noite tem um dia. Jesus, ali ao pé da cruz, ladeado por 2 salteadores, 2 ladrões, 2 homens maus, perversos, 2 homens que foram condenados e a sua sentença foi justa. Foi justa. Mas Jesus, diz a Bíblia que ele foi condenado, mas ele foi inocente. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Mas ainda assim ele foi desafiado. A pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida, na hora da prova, é aparecer alguém ainda para te desafiar. Para dar uma palavra para você que você não queria ouvir. Eu disse para você dar uma palavra de elogio para alguém, não foi? O que aconteceu? Houve uma explosão de um sentimento de alegria. Se você trouxer uma palavra para alguém na hora da dificuldade, você vai dar uma palavra o quê? De esperança. Se você trouxer uma palavra para uma pessoa que perdeu um ente querido, você vai trazer uma palavra para ele de quê? De consolo, de conforto. Agora imagina se você inverter essa situação, e diante de uma situação, de uma perca de alguém, chega uma pessoa de vez confortar, dizendo já foi tarde. Você não vai gostar. Ou dizer para você, se bem que você merece isso mesmo. É pouco o que você está passando. Ninguém vai gostar dessa sentença. Ninguém vai gostar disso. Com certeza nós vamos repudiar esta palavra. Mas Jesus, ele passou por tudo isso. E como um cordeiro mudo, aparece 2 homens que o desafiam. E um deles vai além. E diz o seguinte: por que você está pendurado? Você não é o verbo? Você não é o princípio e não é o fim? Você não tem autoridade nos céus e na terra? Não é você mesmo que curou lá o cego Bartimeu? Não foi você que curou o paralítico lá no tanque de Betesda? Foi você sim que curou aquele homem lá no templo da mão mirrada. Foi você que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Foi você que ressuscitou a filha de Jairo. Foi você que expulsou o demônio lá em Gadara. Foi você. Por que você está aí então? Se você é tudo isso que você diz que é, por que você não desce daí? Só que ele não entendia. Jesus não disse meu pensamento. Ele dizia: você não está entendendo nada do que está acontecendo. Enquanto você quer que eu desça, eu quero que você sobe. Tem hora que você está vivendo uma dificuldade e você quer descer. E Jesus está falando: eu quero que você suba. Você quer vencer? Não desça, suba.
Você quer vencer? Não murmure, ore. Você quer vencer? Não reclame, adore. Você quer vencer? Não maldiza, mas adore o nome do Senhor. Você quer vencer? Não fuja da igreja, mas venha para a igreja. Você quer vencer? Não traga uma palavra que venha desanimar o seu coração, mas traga para você mesmo uma palavra de fé, de esperança, que possa impulsionar você a continuar prosseguindo para o alvo, o autor e consumador da tua fé. Jesus dizia para eles: eu não vou descer, eu quero que você suba, até que um entende. E a resposta do Senhor é: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não desceu, ele subiu e levou aquele que entendeu. Se você entende, você sobe. Se você entende, mesmo sendo humilhado, vai chegar uma hora que você será exaltado. O livro messiânico do profeta Isaías diz o seguinte: que para cada dia de vergonha, dupla honra. Ninguém quer ser envergonhado, mas tem hora que nós somos. Ninguém quer passar por essa situação, mas tem hora que nós passamos. Mas para cada dia de vergonha, dupla honra. O Senhor Jesus, lá no pé da cruz, quando Ele olha para os céus e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo que eu tinha que fazer aqui está feito. Tudo foi consumado conforme o projeto da salvação para a humanidade que foi elaborada por Ti, Pai. Foi o único que concluiu do início ao final. Mas sabe o que aconteceu com ele? O salmista registra lá no Salmo 24: para cada dia de vergonha, dupla honra. O Salmo 24 diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Primeira honra. E para concluir, na continuação do Salmo 24 diz o seguinte: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí novamente se repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Pergunta-se novamente: quem é este Rei da Glória? E se responde lá nos céus: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você serve não um Deus morto, você serve um Deus vivo. Você serve um Deus que passou pela cruz, mas Ele venceu a cruz. Você serve um Deus que deitou-se em um túmulo, mas Ele passou pelo túmulo. Você serve um Deus que desceu à parte mais baixa do inferno, mas Ele venceu o inferno. Você serve um Deus que pegou a chave da morte do inferno e levou o cativo e cativeiro aos céus. O teu Deus não está morto, o meu Deus não está morto. O nosso Deus, Ele é o Rei da Glória. Mas só se vence se você vier ao pé da cruz. Se despoje de si mesmo. Entre na presença do Senhor e diga: Senhor, se não fosse por você, não seria digno de estar aqui. Se você puder neste momento colocar-se de pé. E se você puder contemplar o Evangelho de Marcos, no capítulo 15 e o verso 40, diz assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe. Digo assim comigo: as Marias estavam ao pé da cruz. Diga assim: e outras mulheres olhavam de longe. Eu pergunto para você: você quer ficar olhando de longe ou você quer vir
ao pé da cruz para buscar a sua vitória nesta noite. Umas entenderam e desafiaram o perigo, desafiaram ali o Império Romano, desafiaram ali a situação que era adversa, mas não abandonaram o Senhor Jesus, enquanto outras temerosas, de longe, olhavam o que estavam acontecendo. Quem está de longe, pode apenas olhar, mas não consegue ouvir. E é por isso que o Espírito Santo diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça. Ninguém ouve quando está longe, só se ouve quando está perto. E hoje o Senhor, o teu Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que tem autoridade para mudar a sentença para a minha vida e para a sua vida, te convida, não para que você fique de longe, mas para que você venha ao pé da cruz. Se você necessita neste momento, uma oportunidade é aberta para você, para que você venha aqui ao pé da cruz, para buscar no Senhor a vitória para a sua vida. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não conhece ao Senhor Jesus, eu te convido para que você aceite a Ele como Salvador da sua vida. Se você enfrenta situações que fogem à sua compreensão, se você está com situações que somente o Senhor pode intervir, então eu te convido, não fique de longe, venha ao pé da cruz, venha para o pé da cruz, para que o Senhor possa mudar a história da sua vida. Existem problemas que nós não temos condições, ainda que queremos, não temos condições de encontrar respostas. O mais intelectual não consegue encontrar resposta. O melhor filósofo não consegue encontrar uma palavra que possa trazer um alívio, um refrigério para o seu coração. A melhor das medicinas, tem hora que não consegue, e o médico diz o seguinte: fizemos o possível. Mas eu quero te convidar a conhecer alguém que vai além da possibilidade humana, aquele que estava no início e no princípio, e aquele que estará no fim, o Senhor da eternidade, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega. Eu quero te convidar para que você venha até Ele, porque esse Deus, Ele pode, esse Deus, Ele tem condição, esse Deus tem autoridade, esse Deus, Ele está no controle da situação da tua vida. Esse Deus pode reverter esta situação. A sentença, ela é negativa, a sentença é desfavorável, mas Deus hoje, Ele tem autoridade para fazer com que esta sentença seja positiva, seja favorável. Se não existe cura, Ele é a essência da vida para te curar. Se não existe solução, Ele cria a solução para te favorecer. Olha, tem hora que Deus cria uma situação na nossa vida somente para chamar a existência daquilo que não existe, daquilo que não é, para confundir e fazer com que ela seja na minha e na sua vida. Tem coisa que a medicina não explica, tem coisa que a magistratura não explica, não tem jurisprudência para criar uma defesa. Então Ele cria uma jurisprudência somente para defender a tua causa. Eu sei que tu tens o melhor. Arabacheri candarabachai.
Creia que nesta noite, ao pé da cruz, a tua história, ela vai mudar. A história da tua casa vai mudar. A enfermidade vai bater em retirada. Portas grandes e eficazes abrirão para você. Aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. O segredo é você estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Pois o que chora ao pé da cruz. Clamando em nome ao pé da cruz. Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu não conheço ninguém que ao pé da cruz voltou desamparado. Maria, mãe de Jesus, desesperada em ver o filho ali sofrendo, crucificado, ele fala: você não vai ficar desamparada, mãe. Como Deus eu sou teu Senhor, como homem sou teu filho, mas não vou desamparar você. João, se você assumir a responsabilidade, também não ficará desamparado na hora da sua necessidade. Maria ficou amparada. Jogaram João na ilha de Patmos quando ele achou que tudo havia acabado. Quando tinha terminado tudo, o Senhor aparece a ele e diz: João, eu sou o seu Senhor. Jamais ao pé da cruz você ficará desamparada ou desamparado. De Jesus, alcançará de ti, aleluia! Adore o Senhor! Adore ao Senhor! Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor Deus e eterno Pai, diante da tua digna presença, entendemos, Senhor, a tua soberania. Entendemos, ó Pai, a grandeza e a dimensão, Senhor, do poder que tu tens, Senhor, sobre os céus e a terra. Não como criatura, mas como filho. Acima de tudo, não somente como filho, mas como noiva, como a herdeira, como a igreja ataviada. Estamos aqui neste santuário, Senhor, ao pé da cruz, para rogar misericórdia, Senhor. Misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas. E diante, Senhor, desta palavra profética, eu ministro sobre a vida dos teus filhos que aqui vieram, Senhor, deixando de lado, Senhor, abrindo mão, Senhor, do eu da sua vida, abrindo mão, Senhor, da sua posição social, abrindo mão, Senhor, do próprio querer para a sua vida, mas entendendo e aceitando o teu querer sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, para cada dia de vergonha, dupla honra, Senhor, nas nossas vidas. Abra as portas dos céus, derrama sobre as nossas vidas nesta noite as bênçãos, que sejam elas recalcadas, que sejam elas sacudidas,
que sejam elas transbordantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo na sua vida agora. Ao pé da cruz receba a tua bênção. Ao pé da cruz receba a tua vitória. Ao pé da cruz receba o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias. Boa foi essa palavra, digna de toda aceitação. Meus amados, que Deus, na plenitude do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia que é infinita, vos possa ricamente recompensar. Que Ele possa abençoá-los todos os dias da sua vida. Que possa lhes trazer uma semana feliz, uma semana que começa hoje, uma semana feliz, uma semana agradável, cheio da sua graça e da sua presença. Que Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Meus sinceros agradecimentos a todos os companheiros, de modo geral, a amada igreja, a cada departamento. Que Deus vos continue abençoando no seu precioso nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a doce e perene comunhão, que as ricas consolações do seu Santo Espírito se com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, numa só voz, vamos dizer: amém. Está terminado em nome de Jesus.